paz do Senhor, meus irmãos. Um prazer, uma alegria, é o convite feito pelo pastor Eudes, de estar aqui nessa festividade de 18 anos da igreja, uma vitória muito grande, uma igreja com 18 anos, com esse patrimônio, e o patrimônio maior é a vida de vocês, obviamente, e o pastor Eudes aqui há 11 anos, pastor? Uma bênção muito grande. Eu estou há 24 anos na igreja que eu sou pastor, e já tenho uma boa caminhada aí, são 28 anos de ministério pastoral, e eu sei que não é fácil, 11 anos na mesma igreja, pregando todo domingo, dando aula na escola bíblica, no culto de doutrina, visitando, pastoreando, casando, consagrando crianças, e fazendo sepultamento que para quem fica, eu digo, é tristeza, para quem vai é glória, para quem tem a vida eterna em Cristo. Então, pastor, o senhor está de parabéns, a igreja está de parabéns, eu cumprimento os pastores aqui presentes, os presbíteros, sei que são homens de Deus, que lideram igrejas e congregações, que fazem parte do Ministério da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. E o Betel tem uma afinidade espiritual e uma relação muito estreita com a Igreja Evangélica Congregacional, principalmente as igrejas da Aliança, e da qual os irmãos fazem parte. Dona Lídia, fundadora do Betel brasileiro, muito amiga, amicíssima do reverendo Jonas Catão, e o pastor Catão ajudou na fundação do Betel, na estruturação do Betel, há 47 anos atrás. Esse ano estamos comemorando 80 anos, mas 80 anos das duas fases históricas, 33 anos na gestão da missionária canadense Ernestine Rhodes, que adoeceu e Dona Lídia então assumiu a liderança do Betel e instituiu o Betel brasileiro, com apoio de vários pastores, como o pastor Catão, o reverendo Néstor Nini, pastor Rosivaldo Araújo e tantos outros homens de Deus no Brasil que apoiaram a fundação do Betel. Então, nós somos gratos a Deus pela existência da Igreja Evangélica Congregacional, que apoiou muito o Betel, orando pelo Betel, ajudando o Betel na evangelização, enviando seus alunos vocacionados para estudar lá, investindo em missões, e o Betel também deve ter retribuído durante esses anos, formando muitos alunos que são ex-alunos do Betel. O pastor Eudes foi professor nosso, foi aluno do mestrado, então é uma satisfação muito grande estar aqui hoje à noite. Muito obrigado, pastor. Amém? Mas vamos ao nosso tema, ao nosso lema. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos de 1 a 4, uma igreja sensível à voz do Espírito. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Eu sei que já pediram muito isso hoje no louvor, Está na hora de ficar um pouquinho sentado, descansar, ouvir a palavra, mas para a leitura das Escrituras nunca é demais nos levantar, não é? Uma igreja sensível à voz do Espírito. Atos 13, de 1 a 4. 13, de 1 a 4, que é o tema que o pastor nos deu. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, e louvamos pelos 18 anos de fundação, estruturação e crescimento dessa igreja, por suas congregações, hoje à noite representadas através dos seus pastores e membros, e louvamos, ó Deus, pelos 11 anos de abençoado pastorado do pastor Eudes aqui no Geisel, e queremos juntos com esta amada igreja celebrar o Senhor, prestando-te toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação que te é devida, porque tu és o Senhor da igreja, tu és
o cabeça da igreja, Tu és o sustentador da igreja, Tu és o fortalecedor e mantenedor da igreja, e a Tua palavra diz que sobre esta pedra, Jesus Cristo, Sua divindade, Seu poder, Sua glória, o Senhor edificou a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queremos te agradecer, portanto, e pedir que o Senhor, nesta noite, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, iluminando a nossa mente, usando-nos para transmitir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Abençoa todo o Teu povo nesta noite, glorifica o Teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Deus abençoe, queridos. Podem sentar. Quando o pastor Hildo se perguntou onde nós temos igrejas, eu disse nos 4 continentes, irmão, não foi por uma questão assim de arrogância, não. É porque, na verdade, o Betel é uma obra missionária. E o Espírito de Deus, na renovação espiritual, soprou sobre o Betel e deu ao Betel essa visão. E o Betel enviou missionários a muitos países do mundo. Permita, pastor, dar só esse esclarecimento. Então, nós temos igrejas na Europa, que ficam em Portugal, temos 3 igrejas de portugueses e 7 igrejas de ciganos, lideradas por obreiros ciganos. Temos uma igreja na Alemanha, em Freiburg, que é vizinho à Suíça, a Basileia, que é uma cidade da Suíça. Temos igreja na Inglaterra, uma igreja pequena, com 15 membros, que é um lugar muito difícil, uma cidade cosmopolita, uma grande metrópole. As pessoas que vão para lá vão para ganhar dinheiro, às vezes estão lá ilegalmente, sem o visto de permanência, mas estão ali porque, como vão aos Estados Unidos, vão à Inglaterra. Temos uma igrejinha lá pequena de 15 membros, mas estão perseverando. Temos também igreja na Sérvia, que é um trabalho mais itinerante com ciganos e refugiados políticos. Eu estive lá com minha esposa em 2011, numa floresta, evangelizando os refugiados de vários países da África e da Europa, levando leite, levando pão, papel higiênico, roupa, remédio, dentro da selva, irmãos. Eles estão lá ilegalmente. A gente se arrisca ser preso, ser deportado, mas os missionários que estão lá fazem isso. Passei por lá, tive que ir acompanhá-los durante um dia. Então, Betel está na Sérvia também, trabalhando com evangelismo e plantação de igreja, mas não temos igreja, temos um casal de missionários que está lá, o Manuel Claudice, ele é peruano, ela é brasileira. Estamos na Ásia, estamos no Japão, temos 7 igrejas do seminário presencial com curso online, que é EAD. Estamos na Índia, numa aldeia muçulmana, e metade muçulmana, metade hindu. Estamos na África, em Ruanda e Moçambique, 2 países. Estamos na América do Sul, na Bolívia, Paraguai, Peru e Equador. Estamos na América do Norte, nos Estados Unidos. Enfim, estamos nesses 4 continentes, irmãos, e no Brasil, espalhado pelo Brasil todo. Mas Betel começou inicialmente como seminário. Amém? E é obra do Espírito. Como diz o hino de Oswaldo Araújo, é obra santa que ninguém detém. Mas, queridos, voltando ao texto, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta e ao mesmo tempo respondê-la, porque tem a ver com o tema e o lema da vossa festividade. Quem é o Espírito Santo? Eu sei que os irmãos vão dizer, o Espírito Santo é Deus. Porém, existe no meio evangélico, em algumas igrejas, eu falo isso porque eu visito várias igrejas de várias denominações, até denominações neopentecostais, por causa da função que eu exerço. Existe no evangélico uma visão reducionista da pessoa do Espírito Santo e da sua atuação na igreja de Deus, na igreja local. Mas, na verdade, o Espírito Santo não é um semideus, não é uma manifestação de Deus, também não é uma revelação das facetas de Deus, como no início da história da igreja aconteceram alguns grupos dissidentes dentro da igreja, e hoje ainda há grupos que expressam que o Espírito Santo é uma faceta da revelação de Deus, isto é, Deus se revela como Pai, Deus se revela como Filho, Deus se revela como Espírito Santo. Então, no meio evangélico, exceto nós, graças a Deus, congregacionais, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, Betel e outras tantas denominações históricas e reformadas, nós cremos
que o Espírito Santo é uma das três pessoas da divindade. O Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onividente, Ele é cheio de glória, Ele é cheio de majestade, Ele é magnificentíssimo, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é autoexistente, Ele é impecável, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é autossuficiente, Ele é fidelíssimo, Ele é verdadeiro, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é santo, Ele é soberano, é essencialmente Deus Trino, com o Pai, com o Filho, tendo o mesmo poder, a mesma glória, a mesma autoridade, a mesma capacidade criativa e autossustentadora. O Espírito Santo é Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Supremo, Deus Soberano. Amém? Então, queridos irmãos, partindo dessa pressuposição, dessa afirmação que o Espírito Santo é Deus, é Ele quem dirige a igreja, Ele quem mantém a igreja, é Ele quem capacita a igreja, é Ele quem desperta vocações na igreja, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele quem salva o pecador perdido, Ele quem aplica a obra redentora, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, no capítulo 1, verso 13 e 14, é o Espírito Santo que nos cela, Ele é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo é Deus, é Ele quem desperta em nós o desejo de evangelizar, o desejo de orar, de ganhar almas, de alcance missionário, de sacrificar nossas vidas para que o Evangelho seja pregado e o conhecimento da glória de Deus possa encher não só João Pessoa, mas o Brasil e as nações do mundo todo com o Evangelho. O Espírito Santo é Deus. Amém, queridos? Agora, voltando para o tema mais uma vez. O que é uma igreja sensível à voz do Espírito, à ação do Espírito, à pessoa do Espírito? O que é? Eu gostaria de, nessa noite, pontuar pelo menos 6 características de uma igreja sensível à voz, à pessoa e à ação do Espírito Santo, que é Deus, e que é o promotor de missões, e que é o agente da igreja na evangelização, na expansão missionária, na santificação da nossa vida. Primeiro, uma igreja sensível à voz do Espírito Santo é justamente o que acabamos de dizer no início. É uma igreja que crê na divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é servo da igreja, ele é Senhor da igreja, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, na sua carta, capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, Paulo, impetrando a bênção apostólica, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Mais uma vez, confirmando biblicamente, doutrinariamente, teologicamente, que o Espírito Santo é Deus. Em Mateus 28, verso 18 a 20, na grande comissão, o Senhor Jesus, após ressuscitar dos mortos, comissionar a igreja, ele disse o seguinte: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, querida igreja, uma igreja sensível à voz do Espírito é uma igreja que crê de todo o coração que o Espírito Santo é Deus. Ele não é um semideus, ele não é uma força ativa de Deus, como prega e ensina as testemunhas de Jeová. Ele não é uma manifestação de Deus, ele não é uma revelação partida do Deus, ou de Deus, melhor dizendo. O Espírito Santo é o próprio Deus em essência. Ele tem a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma glória, a mesma autoridade do Pai e do Filho. Ele é Deus e Ele é uma pessoa. Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em nós, Ele habita na igreja, no corpo de Cristo. É Ele que nos imerge quando nos convertemos, quando somos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, como Paulo diz em Colossenses 1,13, Ele que faz a imersão, Ele que faz com que nós sejamos colocados dentro do corpo de Cristo, misticamente, misteriosamente, pelo seu poder, pela sua graça. Ele quem aplica a obra da salvação à nossa vida. Ele é Deus. Uma igreja sensível ao Espírito Santo é uma igreja que crê na divindade, na supremacia, na soberania do Espírito Santo. Em segundo lugar, uma igreja
sensível à voz do Espírito Santo, é uma igreja que se relaciona individualmente, mas também coletivamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo não se revela, ou não se relaciona apenas com a igreja quando ela está reunida, mas ele se relaciona comigo e com você quando estamos em casa, lendo a Bíblia, orando, cantando hino, ou dobrando nossos joelhos para invocar a sua bênção, a sua misericórdia sobre a nossa vida, a nossa família, sobre as pessoas pelas quais oramos. Uma igreja sensível ao Espírito Santo é uma igreja que se relaciona com Ele como Deus, individualmente, mas coletivamente também. No livro de Atos, que é um livro que destaca com proeminência a ação do Espírito Santo, inclusive alguns teólogos dizem que o livro de Atos deveria ter outro nome, seria os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E nós vemos claramente no livro de Atos 50 vezes o nome do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo sendo relatada por Lucas, e nós vemos o Espírito Santo batizando os apóstolos, enchendo de poder para pregar o Evangelho, e eles saem pregando o Evangelho. Milagres extraordinários acontecem na vida dos apóstolos, como é o destaque na vida de Pedro, de Paulo, de Filipe. Eles curavam, eles operavam milagres, eles expulsavam os demônios, eles faziam coisas extraordinárias. Diz Atos 19, Paulo em Éfeso fez milagres extraordinários. Deus, pela mão de Paulo, através do Espírito Santo na vida de Paulo, operou milagres extraordinários. No capítulo 2, verso 42, a Escritura diz que após o dia de Pentecostes, após aquela efusão, derramamento do Espírito, houve 3.000 conversões, e em seguida o escritor sagrado, na narração do texto, no contexto imediato de Atos 2, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor a Deus, e muitas maravilhas e sinais se faziam pela mão dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então essa é uma evidência, uma característica de uma igreja sensível à pessoa, à voz, à presença do Espírito Santo. É uma igreja que se relaciona individualmente com Ele e também coletivamente. Esse relacionamento individual, meus irmãos, e coletivo, comunitário, ele tem que se expressar de alguma forma em ações concretas, visíveis e palpáveis. O texto diz que a igreja apostólica do primeiro século, porque tinha essa sensibilidade ao Espírito de Deus, ela perseverava na doutrina, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Então era uma igreja unida, ela não estava dividida, ela não estava separada, fragmentada, enfraquecida, ela estava unida em torno da palavra, do Espírito, da comunhão com Deus e uns com os outros. E era uma igreja que produzia muitos frutos, porque através dessa relação com Deus individual e coletiva, Deus manifestava a sua glória. Enfermos eram curados, vidas transformadas, vidas salvas, muitas e muitas pessoas arrebanhadas. E mesmo com a perseguição do Império Romano, quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais martírio havia, mais conversão acontecia, porque Deus manifestava a sua glória através da relação individual e coletiva com o Espírito Santo. Isso é tremendo, meus irmãos, isso é tremendo. Nós temos um pastor no Betel, ele é chileno. Ele mora no Brasil há 30 anos, já é paraibano de coração, de comer tapioca, comer cuscuz, carne de sol, macaxeira. Casou com a brasileira e também paraibana pessoense. E pastor nosso na Torre. Ele esteve agora no Chile visitando sua mãe, que está muito doente, e ele ficou encantado, porque faz 30 anos que ele não volta ao Chile. E ele viu, pastores, um crescimento da igreja evangélica no Chile. Ele chegou tão encantado em ver igrejas cheias do Espírito de Deus se movendo, jovens nas igrejas evangélicas chorando de joelhos, falando em línguas, jovens se consagrando ao missionário, mulheres idosas que terminam o culto, elas fecham as portas, elas abrem assim as cadeiras, fazem um círculo e ficam ali de joelhos orando 1 hora, 2 horas, pelo presidente da República, pelo Congresso Nacional, pelas autoridades políticas, civis, militares, pela sociedade, pelos jovens, mulheres já com 60, 70, 80 anos orando. Ele vê as igrejas cheias, louvando a Deus
banhado em lágrimas, cheio do Espírito, Deus curando. Ele voltou tão encantado que ele está querendo voltar para o Chile, porque ele viu um avivamento do Espírito acontecendo do seu país. Eu estive em Guayaquil, Equador, em 2013, numa supervisão da nossa igreja. O pastor de lá, pastor Jesus, nome dele, ele teve um AVC, meus irmãos. Ele passou um mês em coma na UTI por causa desse AVC, e passou mais 2 meses se recuperando do AVC, até que recebeu alta e voltou para casa. A vida dele é um milagre. Ele passou quase 2 anos em casa, numa situação muito difícil, porque neurologicamente seus estímulos, sua coordenação motora ficou muito prejudicada com o AVC. Os irmãos sabem disso, que o AVC ele pode causar danos ao corpo, né? E também à mente, ao sistema neurológico. E ele ficou nesse estado, e a gente orando por ele. E por causa da situação dele, situação clínica, situação neurológica, pós-AVC, pós esse período no hospital, a igreja ficou sem pastor, entre aspas. A esposa dele assumiu a igreja, e a igreja continuou crescendo. Em vez dela se esvaziar, ela se encheu. Em vez de diminuir, ela aumentou. Em vez dela se tornar menor, se tornou maior. E ela fundou congregações em outras cidades. Ela construiu um prédio enorme. Eu estive lá pregando, estive lá fazendo um batismo. E, meus irmãos, eu fiquei também encantado. Você entra na igreja, ninguém conversa, todo mundo está orando. Na hora de começar o louvor, não precisa dizer, vamos bater palma, vamos cantar. Não, o povo começa a cantar, desde as crianças até os idosos, e eles cantam tanto, e eles pulam, e eles dançam. E se você não tiver no Espírito, você vai se escandalizar, porque eles pulam e dançam mesmo. E o culto vai, e é meia hora, 40 minutos, 50 minutos de louvor, e o povo chorando, e o povo cantando, e o povo se expressando, de olho fechado, não há conversa, ninguém está no WhatsApp, ninguém está no celular, naqueles aplicativos, conversando enquanto a gente está pregando ou louvando. Está todo mundo concentrado, porque é uma igreja que se relaciona individualmente e coletivamente com o Espírito Santo. É uma igreja sensível ao Espírito Santo de Deus, meus irmãos. São coisas que deixam a gente assim impactado. Mas em terceiro lugar, uma igreja sensível à voz do Espírito é uma igreja que busca discernir sua orientação e obedece a essa orientação. É uma igreja essencialmente missionária. A razão de existir da igreja é para adorar a Deus e para realizar a obra missionária, meus irmãos. Amém? Isso está no Pacto de Lausanne e também está na Bíblia Sagrada. No texto que nós lemos, em Atos 13, que é o texto escolhido pelo vosso pastor, diz que na igreja de Antioquia, que é o berço do avivamento missionário no primeiro século, havia profetas e mestres, e eles oraram e jejuaram ao Senhor, e o Espírito de Deus falou ao coração deles: apartai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho destinado. Vejam bem, que sensibilidade tremenda. Aqui relata o nome de 5 homens: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes e o tetrarca, e Saulo, que é Paulo, o apóstolo Paulo. Esses 5 homens entraram numa campanha de oração e jejum. Eles decidiram buscar o Senhor. Enquanto o Senhor não falasse, eles não iam parar aquela campanha. Não era uma campanha de 7 dias, não era uma campanha de 15 dias, não era uma campanha de 30 dias. O texto sagrado não nos revela quanto tempo, mas foi um certo tempo suficiente para buscar Deus, e nessa busca Deus se auto-revelar a eles. Como diz o profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós e mudarei a vossa sorte, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eles buscaram ao Senhor, Deus orientou, Deus falou, Deus se revelou, Deus deu convicção a ele. Não foi uma decisão política, não foi uma decisão eclesiástica, não foi uma decisão baseada em preferências humanas, mas foi uma decisão que veio do trono da graça pelo Espírito, porque aquela igreja era uma igreja sensível ao Espírito, buscava a orientação de Deus, mas não apenas buscava. Quando recebia essa orientação, eles obedeciam. Diz a palavra que eles então jejuaram de novo e, orando, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Que coisa linda, meus irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Me permitam me dar mais um exemplo. Deus tem me dado a oportunidade de viajar o mundo todo,
Eu já fiz mais de 26 viagens internacionais pelo Betel brasileiro. Não são viagens de turismo. Eu não me hospedo em hotel 5 estrelas. Eu não me hospedo em lugares luxuosos. Eu durmo onde eu posso dormir, eu como onde eu posso comer. Eu passo por todas as dificuldades que os missionários passam quando faço a viagem. Agora em maio eu viajei, pastor, para Ruanda e para Moçambique, na África. Eu não queria ir, irmãos. Eu não queria ir porque viagem internacional, quando é muito distante, você perde uma noite, duas de sono, e para recuperar o sono, quando você chega no país, você tem que esperar o fuso horário. São várias horas de diferença de fuso horário. Você tem que comer o que eles comem, nem sempre o que eles comem a gente gosta de comer, mas tem que comer, irmãos. É muito difícil. Você viajar, imagine, daqui para São Paulo, de São Paulo você viaja 11 horas, depois você faz um stopover, você tem que fazer uma conexão. Eu passei a noite toda no Quênia, de 11 da noite a 8 da manhã, sentado numa cadeira de aeroporto, esperando para fazer a conexão para Ruanda, a capital de Ruanda. Cheguei lá moído, são 2 dias de viagem. Eu saí no sábado, cheguei na segunda-feira. Saí no sábado 14 horas, cheguei lá na segunda-feira 13 horas. Eu, pastor Sobrinho, pastor Lemberg comigo e outros pastores do Betel do Japão que foram se encontrar conosco. Chegando lá, meus irmãos, eu só queria 2 coisas: dormir e tomar um bom banho de chuveiro para poder descansar. Mas logo no dia seguinte, o pastor Tiago, que é responsável pelo Betel da Ásia, disse: olha, pastor Edmundo, o escuto aqui é demorado, então o pastor vai e se prepare para ficar por lá o dia todo. Disse: como é esse negócio demorado? A gente foi para o interior de Ruanda, de lá a gente viajou 1h30 para uma zona rural, onde tinha um campo de refugiados. Veja, irmãos, como o Espírito Santo ele dirige a igreja para fazer missões. E o pastor dessa cidade, Kayonsa, ele foi conosco, ele é africano. Ele foi conosco numa van, por umas estradazinhas meias difíceis, né, de terra, viajando, comendo poeira. O povo cantando, porque africano dança também, canta e pula, que é um negócio pior, que eles cantavam na língua nativa ou em inglês. Aí você ficava doidinho, porque dá dor de cabeça, dá dor de barriga, dá todo tipo de dor que você pensa, dor na coluna, né? E você vai sentindo essas dores, vai dirimindo essas dores, porque é o jeito. Não pense que o Espírito Santo tira, não. Você vai sentir dor mesmo. Mas ele dá graça para você sentir a dor e passar por essa experiência missionária. E a gente foi fazer o culto, irmãos. O culto começava de 11 horas, mas como nós brasileiros somos meio atrasados, começava às 11h40. O horário é 11 da manhã. Sol terrível, campo de refugiados, uma zona agrícola, zona rural. E vai chegando aqueles africanos, aquelas africanas, é jovem, adolescente, são mulheres, é uma coisa linda. Você fica simplesmente deslumbrado, encantado como Deus faz. Aí começa o culto, aquelas tendas, eles botam tendas e cadeiras. 1000 pessoas, 800 pessoas, de vários lugares, mas todos são refugiados e moram ali naquela região. Aí eles vão louvando e cantando, aí dá testemunho um, dá testemunho outro, dá testemunho outro, depois chama um pastor, dá uma palavra, outro pastor, parece a Assembleia de Deus. Pronto, o irmão sabe como é a Assembleia de Deus trabalha, nesse ritmo, né? Nada de errado, mas é o estilo deles lá na África. Aí quando dá 3 horas, paramos para almoçar. Paramos para almoçar e vamos almoçar. Carne de búfalo, com uma banana verde, igual uma banana comprida, que as mulheres amassam com o pé e com a mão, faz uma papa igual purê de macaxeira, ou purê de batata inglesa, aí a gente vai comer aquela papa branca. Irmãos, olha, você come travando os ossos na garganta, e quando chega na barriga você diz: glória a Deus, porque eu venci a provação. Mas come. Quando foi no outro dia, me deu uma indigestão, uma dor terrível no abdômen, eu fiquei todo empachado, não passava nada, nem leite, só água. E a gente comprou 4 caixas de água mineral para não tomar água de lá, com medo de pegar febre amarela. Eu sou batizado, eu sou vacinado contra a febre amarela, mas quem me garante que a vacina vai ter 10 anos de duração, como o órgão do governo que a gente, né? Como é que chama o nome do órgão do governo que dá essa vacina aqui em Jaguaribe? Me ajude. Não é aqui uma pessoa, eles dão vacina de febre amarela. Fusan, né? Fusan. Quem me garante que não vai me, né? Não? Funato, né? Sucan, Funato. Bom, antiga Sucan, agora qual o Funato? Então a gente só tomava água mineral, irmão.
Mas eu sei que no segundo dia, por causa da comida carregada deles, eu digo, eu não vou hoje, eu vou ficar descansando para me recuperar, para aguentar, porque eram 15 dias de trabalho. Aí foram os pastores, ficou eu e outro pastor amigo meu para me fazer companhia. Quando eles voltaram, irmão, eles voltaram numa alegria, eles voltaram cheios do Espírito Santo, porque esse texto que nós lemos, irmãos, ele é uma realidade. Uma igreja sensível ao Espírito Santo é uma igreja que obedece à voz de Deus, sensível à voz de Deus, e que realiza obras de missões. Quando a gente vai numa viagem dessa, a gente vai sem querer. Quando a gente volta querendo ficar. É uma coisa que não dá para explicar. Durante o culto, no final da tarde, às 5 da tarde, o pastor Sobrinho foi orar para algumas pessoas e viu uma mulher cega. E ele não sabia que ela era cega. E ele orou por ela. Daqui a pouco a mulher estava pulando, gritando e dançando, porque ela foi curada. Deus operou o milagre. Eu sei que os irmãos não são sensacionistas, na verdade, pastor. Tenho certeza. Os irmãos creem na contemporaneidade dos dons, que Deus opera milagres ontem, hoje e opera eternamente. Eles dizem, meu Deus, porque eu não fui hoje à tarde, porque eu não fui hoje lá para o campo de refugiado, eu perdi de ver esse milagre, meu Deus. O Espírito Santo é Deus, Ele opera milagres. Agindo Deus, quem impedirá? Mas em quarto lugar, uma igreja sensível à voz do Espírito Santo é uma igreja que busca constantemente o enchimento e a plenitude do Espírito, como Paulo diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Interessante que é uma regra gramatical desse texto. John Stott, quando comenta esse texto, diz que esse verbo, o verbo enchei-vos, no grego original, como foi escrita a Bíblia no Koiné, esse verbo está no imperativo, não é uma sugestão, é um mandamento. Encher-me do Espírito. Segundo lugar, além de ele estar no imperativo, ele está no plural, não é no singular, é no plural. O enchimento do Espírito não é para uma elite espiritual, não é para uma elite sacerdotal, não é só para os pastores da igreja, para os presbíteros, para os diáconos, para os seminaristas. O enchimento do Espírito é para toda a igreja. A pessoa se converteu, tem que ser cheia do Espírito. A pessoa tem 10 anos de fé, 30 anos de fé, tem que ser uma pessoa cheia do Espírito. Então o verbo está no imperativo, o verbo está no plural, mas o verbo está no presente contínuo, isso é, encha-se todos os dias, de segunda a domingo, de janeiro a dezembro. A ideia que dá do verbo no presente contínuo é que você deve se encher todos os dias do Espírito Santo. E a quarta regra é que esse verbo está na voz passiva, isso é, a maneira mais correta de traduzir esse versículo seria: deixe-se encher pelo Espírito Santo, deixe o Espírito Santo lhe encher, não encher-vos do Espírito. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus ordena que você seja cheio do Espírito. Deus ordena a todo mundo que seja cheio do Espírito. Deus ordena que vocês sejam cheios do Espírito todos os dias. E Deus ordena que você deixe o Espírito Santo lhe encher. Permita o Espírito Santo encher a sua vida. Amém? Em quinto lugar, uma igreja sensível à voz do Espírito Santo é uma igreja que se santifica, dando espaço, lugar ao Espírito Santo para atuar na sua vida. Meus irmãos, a igreja brasileira hoje precisa de santidade, porque o que vai mudar a nossa sociedade, e nós sabemos que o Brasil hoje está debaixo do juízo de Deus, não é só o lava-jato não, irmãos, é o narcotráfico, é o tráfico aqui em João Pessoa. João Pessoa, no Brasil, está no terceiro lugar no ranking das cidades onde há mais drogados, irmãos. Isso é preocupante para nós que somos pastores, para nós que somos cristãos, para nós que somos a igreja. E somente o poder do Espírito Santo para mudar a situação do Brasil, seja ela política, seja ela econômica, seja ela religiosa, espiritual, moral, financeira, social, familiar. Só o poder do Espírito Santo. Uma igreja sensível é uma igreja que santifica. E quando a igreja se santifica, Deus opera milagres. Santificai-vos hoje e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a cobiça da carne. Em Romanos 8, 13 a 16, Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, meus queridos irmãos, uma igreja sensível ao Espírito de Deus é uma igreja que busca, que quer santificação, porque nós somos seres humanos, nós temos a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, nós somos tendenciosos ao pecado, e somente o Espírito de Deus para nos transformar diariamente. Nós fomos salvos sim, fomos regenerados sim, mas a santificação é um processo diário e contínuo, é o que os teólogos chamam de santificação progressiva. Ela vai acontecendo dia após dia, como diz o escritor do livro de Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E John Stott diz algo interessante. Ele diz: quando a carne apodrecer, não pergunta onde estava a carne, pergunta onde estava o sal. Aí nós fazemos a seguinte aplicação: a história do Brasil hoje, o contexto do Brasil hoje, como é que está a nossa sociedade, como estão nossos jovens, nossos adolescentes, como é que estão as famílias hoje. Nunca se viu tanto divórcio, tanto aborto, tanta separação, tanta fidelidade. O movimento LGBT está destruindo muitos lares, está influenciando empresários, políticos, a classe artística, os intelectuais. Você hoje falar sobre esse assunto, você até está arriscado ser perseguido, ser criticado, ser rejeitado, ser visto como uma pessoa retrógrada, quadrada, uma pessoa desatualizada, descontextualizada, uma pessoa insensível, uma pessoa que é contra a inclusão social. Por quê? Por causa do pecado que está minando a sociedade, as estruturas sociais, as estruturas familiares e as instituições que Deus criou para a glória dele, para o bem-estar do homem e da sociedade. Mas a igreja, ela tem a missão de ser a voz profética da sociedade e do Estado. A igreja, ela tem um compromisso de viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. A igreja está comprometida com a glória de Deus, não com a glória dos homens. A igreja está comprometida com a verdade e não com a meia-verdade nem com a falsa verdade. A igreja está comprometida em declarar que Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é Criador, é Redentor, é Consolador, é Todo-Poderoso. Somente Ele salva, somente Ele transforma, somente Ele cura, somente Ele restaura, somente Ele opera maravilhas, somente Ele pode mudar a sociedade, mudar as leis do país, mudar a conduta do ser humano, mudar a moralidade das famílias. Somente Ele pode mudar o Brasil. O Brasil está nas mãos do Senhor Jesus. E nós, como igreja, se somos sensíveis à voz do Espírito, temos que buscar essa santificação. Sei que é um processo desgastante, é um processo que requer muita disciplina, requer muito esforço, no sentido de se deixar trabalhar por Deus. Não é fácil, mas é fundamental, é inegociável, é insubstituível. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja que revele a santidade de Deus através dos seus relacionamentos e do seu testemunho pessoal e público. Amém? Em último lugar, irmãos, eu vou encerrar agora, prometo. Uma igreja sensível à voz do Espírito Santo é uma igreja que glorifica a Deus no seu estilo de vida. Temos que fazer a seguinte pergunta para nós mesmos, fazermos para nós. Não faça para a pessoa que está do seu lado, faça para você, para o seu coração, para a sua consciência. Como é que eu estou vivendo? Como é que é o meu estilo de vida? Na faculdade, no trabalho, na minha família, na minha rua onde eu moro. Como é que eu vivo? Será que eu estou vivendo em todas as áreas da minha vida? Sentimental, profissional, acadêmica, social, espiritual? Estou vivendo para a glória de Deus? O apóstolo Paulo, ele estabelece um princípio muito claro e fácil de entender. Em 1 Coríntios 10:31 ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O próprio Paulo diz em Romanos 11:36: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. E eu encerro essa mensagem, queridos, com um testemunho simples e profundo, porque tudo que o Espírito Santo faz é simples, mas é profundo. O pastor Rosivaldo Araújo, ele faleceu esse ano, líder da Convenção Batista Nacional, junto com o pastor Catão e outros pastores do Brasil, foram ícones, foram líderes, expoentes da renovação espiritual no Brasil.
E ele foi pastor de uma igreja evangélica batista, da Convenção Batista Nacional, em Recife, no bairro de Encruzilhada, Largo da Paz, em Biribeira, bairro de Biribeira. E um dia ele ia sair de casa bem cedo para ir para a igreja, 5h30, 6 horas da manhã, para o culto matutino, e ele viu um homem no chão caído, e ele pensou que aquele homem tinha tido um infarto, tinha tido um acidente, mas não, ele estava totalmente embriagado. Mas ele estava desmaiado, tão bêbado que estava. Estava assim dentro de uma poça de lama. Aí ele olhou para aquele homem uma vez, olhou 2 vezes, olhou 3 vezes e ficou compadecido. Pegou aquele homem, o pastor reverendo Osivaldo era um homem alto, forte. E ele pegou aquele homem, levou para casa, deu um banho, deu comida, deixou ele dormindo, foi para a igreja, voltou. Quando o homem estava acordado, conversou com ele, orou por ele, deu a passagem dele e ele foi embora. E tinha um vizinho da igreja, que nunca ia na igreja, e que viu aquilo, era muito cedo, 5h30 da manhã, e ficou impressionado. Disse: quem é esse homem que sai de casa tão cedo, vê um homem na rua caído, leva para casa, depois mais tarde, não sei que horas, esse homem sai de lá abraçado com o pastor, né, agradecendo ao pastor, e vai embora, com outro semblante, já com roupa limpa, né? Aí aquele homem foi na igreja e aceitou Jesus como Salvador. E um dia ele conversando com aquele homem disse: meu irmão, como foi sua experiência de conversão? O pastor Osvaldo era um homem muito manso. Você conheceu, né? Muito manso. A vida dele é um exemplo. Uma vez eu vi uma frase que eu não me esqueço. Disse: pastor Osvaldo é uma raça em extinção. E ele era muito manso, mas era um homem cheio do Espírito. Aí aquele homem disse: olha, pastor, eu olhava para o senhor, sabia que o senhor era pastor, sabia que o senhor era pastor dessa igreja, e eu nunca fui na sua igreja, e não queria na sua igreja, mas um dia eu estava acordado, e quando o senhor passou para ir para a igreja, e pegou um homem que estava no chão, um homem que estava na lama, e o senhor levou para casa, e mais tarde o senhor voltou, e esse homem saiu de lá, e eu entendi que aquele homem deveria ser um ébrio, um homem embriagado, e aquilo ali me deixou incomodado, porque eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu mesmo nunca fiz. E eu vim na sua igreja, ouvi a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvi a palavra, e eu me converti. E hoje eu sou membro da sua igreja. Irmãos, é isso que a sociedade precisa, é isso que a Paraíba precisa, é isso que João Pessoa precisa, é isso que o bairro do Gás precisa. Homens e mulheres, jovens e adolescentes, cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus conserve essa chama no coração dessa igreja. Vamos orar, curve sua cabeça, vamos fazer oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos por essa igreja, pelo seu pastor, por essa festividade, pela tua palavra que ministramos nessa noite, e pedimos que o Senhor confirme no coração do teu povo. Que essa igreja seja uma igreja sensível à voz do teu Espírito, seja uma igreja comprometida com a tua glória, com a proclamação do Evangelho, com a obra missionária, com a santidade e com a glória de Deus. Ó Deus, que essa igreja seja cada dia mais visitada, renovada, avivada pelo poder, pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus. Deus abençoe.